E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Glauber e hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muita polêmica nos grupos. Já gerou mais, hoje em dia não tenho ouvido falar muito, mas é sobre as gerações de Palio. Tem muita gente que fala que o Palio que foi lançado em 96 é o G1, aí depois em 2000, finalzinho de 2000, lançaram o G2, aí depois o G3, que é o Sapão, o G4 e aí finalmente o G5, que foi o último dos Palios, né? Só que tem muita gente, e eu nunca concordei com eles, mas eu acho que no fim das contas eles estão certos, que dizem que só existiram duas gerações de Palio. A que lançaram em 96 e a última. E eu vou explicar para vocês o porquê desse conceito e, no fim das contas, eles estão certos. Só existiram duas gerações de Palio. E o que a gente chama de G1, G2, G3 e G4 é a primeira geração. E por que isso? Porque foram mudanças estéticas apenas. O que é chamado na indústria automotiva de facelift. É uma mudança estética. A base, né, continua a mesma. E isso é verdade. Por quê? Porque existem muitas peças, muitas mesmo, principalmente acabamento interno, que são comuns do 96 até o 2000, eu não lembro o último, vai aparecer aqui, o último ano que foi fabricado esse G4, né? Que na verdade é a primeira geração ainda, com um terceiro facelift. Então, vamos entender de uma vez por todas esse conceito, que para mim tanto faz, não importa, mas que é interessante a gente pensar a respeito. Esse aqui é o G1, foi o primeiro Palio. Ele revolucionou a indústria, sim, porque ele tem um design muito legal. A Fiat, eu sou fieteiro, né? Então sou suspeito para falar. A Fiat, ela acertou, projeto maravilhoso e um carrinho que era bem diferente, vamos falar do Gol quadrado, os carros populares que tinham na época, né? A própria Volkswagen também desenvolveu um novo facelift para o Gol, a Ford lançou o Fiesta, um novo facelift do Fiesta, a GM com o Corsa ficou bem legalzinho também, os carros ficaram mais arredondados, para a época foi uma grande evolução, né, para os carros, e tantos outros, né, mas eram carros que sofreram não mais um facelift, eles mudaram de geração. Se você pegar o Gol Bola, por exemplo, ele não tem nada a ver com o golzinho quadrado, então não foi um facelift, foi uma mudança radical de estrutura, de plataforma, então muda-se a geração. Assim como o Fiesta, ele era mais quadradinho, né? Mudou bastante, o Corsa foi lançamento, e o Palio também foi lançamento. O Palio não tem nada a ver com o Uno, mesmo porque foram fabricados simultaneamente, né? Mas a gente percebe, por exemplo, em um 147 e um Uno, uma certa semelhança, né? Mas isso aí não vem ao caso. Vamos falar do facelift de Palio. Então, em 96 apareceu esse modelo e depois apareceu esse aqui que eu chamo de G2, que é o meu carro, que é esse Palio aqui, que de G2 não tem mais nada. Mas foi um facelift do Palio. Então, tem gente que fala que foi o primeiro facelift do Palio, mas tem gente que fala que foi o segundo. Na teoria, é o primeiro facelift. Foi lançado o Palio e aí foi feito um facelift na primeira geração. E aí, anos depois, foi feito o segundo facelift,
que é esse aqui, que a gente chama de G3 ou sapão. Anos depois, o terceiro facelift, tá difícil, que é o que a gente chama de G4. Então, na verdade, G1 são esses três aqui, ó, pum, 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 esses quatro, pum, são tudo G1. É tudo a primeira geração do Palio. E aí, nesse ano aqui, foi feita uma reformulação, foi trocada totalmente a estrutura do veículo, e aí apareceu o G5, que na verdade é o G2. Esse aqui é o G2. Essa é a segunda geração de Palio. Então, a gente tem a primeira geração, formada pelo Palio original, com o seu primeiro facelift, o seu segundo facelift, o seu terceiro facelift e a segunda geração de Palio, que foi finalizada nesse ano aqui. Então, só para a gente entender, essa é a forma correta de se relacionar com a família Palio, com as gerações, né? A primeira e segunda geração e os seus respectivos facelifts. E qual que é a notícia boa disso? A primeira geração, por ter poucas alterações, teoricamente só estéticas, muitos componentes são intercambiáveis. Forro de porta, as próprias portas, painel tabelier, então muitos acabamentos internos, eles são todos, você pode utilizar dos mais modernos nos antigos. E isso é bom porque as montadoras elas vão evoluindo, né? Elas vão corrigindo erros e promovendo alterações para ganhar mercado, para gerar mais conforto, e a gente consegue instalar peças de carros modernos nos carros mais antiguinhos, eu que o diga, né? Volantes, manoplas de câmbio, de freio de mão, e assim vai. Existem alterações que não são compatíveis, mas aí a gente dá um jeitinho, né? O para-choque do segundo facelift, que é o G3, não caberia no primeiro facelift, que é o que a gente chama de G2, mas aqui a gente dá um jeito, né? Se a Fiat não faz, a gente faz. Falou, pessoal, até mais.